Alexandre Carvalho, do blog Geografia Olímpica, Olitóquio 2020, Favoritos para Tóquio, do canal do YouTube Sovurs e dos grupos do Facebook Pesquisa Olímpica e Olitóquio 2020 Favoritos. Retornando para a continuação da filmagem desse livro, Olímpia 1964, do Herbert Meisel e do Hans-Jürgen Winkler. É um livro alemão sobre os Jogos de 1964, tanto as competições de inverno em Innsbruck, na Áustria, quanto de verão em Tóquio, no Japão. Parei nessa tabela aqui, terminei de falar dessa tabela, que tinha os resultados, né, dos medalhistas de 1956 a 1964. Dá para fazer uma comparação com as edições anteriores. Isso é muito bom nos livros para se perceber, né, a evolução dos países, das marcas, né, toda essa, como que isso ocorreu através dos tempos. Já ingressando nas competições masculinas de patinação de velocidade, a feminina teve o domínio da soviética Lidia Skoblikova, e aqui na masculina as quatro medalhas de ouro foram divididas entre 4 países diferentes. O norte-americano Richard McDermott conquistou aqui, ó, Richard McDermott conquistou a medalha de ouro na distância de 500 metros e houve um tríplice empate com a medalha de prata, que acabou dividido entre os soviéticos e Evgeny Grishin, o campeão de 1956 e 1960, o Vladimir Orlov, também soviético, e o Alf Gestvang, da Noruega. Então, 3 atletas subiram ao pódio para receber a medalha de prata. O Grishin, como eu disse, campeão olímpico em 1956 e 1960, prata em 64, e em 68 ele vai alcançar a 4ª colocação. É o maior nome da história da patinação de velocidade nessa distância de 500 metros. Grande resultado do Yevgeny Grishin, da União Soviética. Na distância de 5.000 metros, o norueguês, o Knut Johannessen, conquistou a medalha de ouro, ele que havia sido campeão da prova de 10.000 metros nos Jogos de 1960. Em 1964, ele venceu essa prova dos 5.000 metros, que em 1960 havia sido vencida pelo soviético Viktor Kozichkin. E o Johannessen, nessa disputa dos 5.000 em 1964, liderou um domínio integral da Noruega na prova, que ficou com a medalha de prata com Perry Varmøy e a de bronze com Fred Anton Meyer. Aqui o alemão Hermann Strutz, que ficou na 11ª colocação, aliás, o austríaco Hermann Strutz, que ficou na 5ª colocação. Os austríacos vibraram muito com esse resultado do Strutz, só que aí os noruegueses, né, não deram folga para o austríaco e acabaram conquistando as 3 medalhas. O campeão, o Kozichkin, campeão de 1960, acabou ficando na 4ª colocação. Aqui mais provas, agora na distância de 1.500 metros, prova em que o holandês, o Cornelis Verkerk, acabou alcançando a medalha de prata. A Holanda, que na época ainda não era a potência da patinação de velocidade que é nos dias atuais, né? A potência. Hoje a Holanda conquista 12, 13, 14 medalhas por edição olímpica. É a grande força, é a grande potência. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. É a grande potência das disputas de patinação de velocidade nos Jogos Olímpicos. Então, domina as competições em qualquer distância, mais facilidade ainda em distâncias de 1.000, 1.500 metros, 5.000 metros, e vai se colocando, né, na condição de grande força do mundo nos Jogos de Inverno, e consegue, com desempenho na patinação de velocidade, se colocar bem, inclusive, no quadro de medalhas. E estão ampliando esse domínio também para as provas em pista curta. Mas retornando aqui aos Jogos de 64, aqui o holandês, o Cornelis Verkerk, né,
cumprimentado pela mãe, aqui em cima. E abaixo, o soviético Anderson, que conquistou a medalha de ouro nessa prova de 1.500 metros e foi a única prova masculina vencida pelos soviéticos. Os soviéticos que conquistaram 3 medalhas só, ao contrário dos anos, né, 1956, 1960, quando conquistavam 5, 6, 7 medalhas, né, nas competições masculinas. A prova de 10.000 metros foi vencida pelo sueco, né, o Johnny Nilsson. Deixa eu ver se é esse mesmo nome dele, Johnny Nilsson. Venceu a distância de 10.000 metros, aqui ele na prova, né, ó, indicando que faltam três voltas apenas no percurso. Ele venceu a prova e ficou à frente do Knut Johannessen da Noruega, que foi o campeão dos 5.000 e foi campeão dessa prova de 10.000 em 1960. E também ficou à frente de outro que ficou com a medalha de prata, o Fred Anton Mayer. Aqui ao centro, os ganhadores das medalhas, né? O Fred Anton Mayer, que ficou com a medalha de prata nessa distância dos 10.000 metros. O Johnny Nilsson, da Suécia, que foi o campeão da prova. E o Knut Johannessen, campeão dos 10.000 em 1960 e aqui ganhador apenas da medalha de bronze. O Fred Anton Mayer foi bronze, né, na distância dos 5.000. Foi medalhista de bronze na prova dos 5.000 metros. Grande domínio da Noruega, grandes resultados. A Noruega é uma potência, né, nas provas de patinação de velocidade. E abaixo o casal campeão da prova de patinação artística, a Ludmila Belozova e o Oleg Protopopov. Abaixo já o retorno das provas de patinação artística, né, a prova feminina, aqui competidoras da Suíça, competidoras da Suíça, né, que aqui a Christine Hagler, bem, acima a austríaca, Elisen Schmidt, à direita norte-americana, Christine Hagler, e abaixo as suíças, Monika Zink, Franzi Schmidt, e no meio a treinadora Nenning. Então, as competidoras, né? E atrás o Peter Grütter, que também irmão da treinadora. Então, já aqui os comentários voltados para as provas de patinação artística, que teve a vitória da holandesa Silke Dijkstra. Aqui a Inge Pol, da Alemanha, ó. Acima a Inge Pol. E abaixo a Wendy Griner, do Canadá. E acima a campeã, né? A grande campeã, a holandesa Silke Dijkstra, que havia sido medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 1960. E aqui ao lado, né, abaixo, a Regine Heitzer, da Áustria, que ficou com a medalha de prata. Ouro para a Holanda, com a Silke Dijkstra, prata para a Regine Heitzer, da Áustria, anfitriã, e bronze para Petra Burka, do Canadá. Aqui mais um momento, a Silke Dijkstra, da Holanda, junto com a austríaca Regine Heitzer. Mais um momento aqui da disputa, ó. A japonesa Miwa Fukuhara, o Japão passou a ter tradição nas provas a partir dos anos 90. E abaixo, à direita, a Petra Burka, do Canadá,
que foi a medalhista de bronze. Foi a medalhista de bronze. E abaixo a rainha Juliana, o príncipe Bernard da Holanda, príncipe da princesa Beatrix, juntos aqui com a Silke Dijkstra, né? Essa comemoração, né, da realeza holandesa pela essa conquista, grande conquista da Silke Dijkstra da Holanda. Holanda que não é tradicional na patinação artística, mas conseguiu esse grande resultado através da Silke Dijkstra, que foi medalhista de prata em 1960. Aqui já a competição masculina. O Manfred Schnelldorfer, da Alemanha, que foi o medalhista de ouro. O Alain Calmat, da França, que foi o terceiro, que foi o medalhista de prata. E o Scott Allen, dos Estados Unidos, que alcançou a medalha de bronze nesses Jogos Olímpicos. Então temos o ouro aqui para o alemão, Manfred Schnelldorfer, a prata para o Alain Calmat, da França, e o bronze para o norte-americano Scott Allen. Aqui à direita, a premiação do campeonato do campeonato alemão, né? Hugo Dümmler, Jürgen e o terceiro colocado, Eberwein, e no centro, né, o grande campeão, Manfred Schnelldorfer, o alemão Manfred Schnelldorfer. Logo acima, outras apresentações, né, o Manfred Schnelldorfer, né, que foi o medalhista de ouro. Aqui abaixo, o Alain Calmat da França sofrendo uma queda. E o Scott Allen, de novo, dos Estados Unidos. Grande desempenho, né, do alemão, o Manfred Schnelldorfer. E aqui os atletas no pódio, né, o pódio da prova. A medalha de prata para o Alain Calmat da França, a medalha de ouro Manfred Schnelldorfer da Alemanha e o bronze para Scott Allen dos Estados Unidos. As competições de patinação artística. Aqui o Manfred Schnelldorfer com seu treinador e exibindo sua medalha. Grande vitória da Alemanha nessa prova individual masculina. A Alemanha que teve uma grande competidora feminina, Katharina Witt, campeã em 1984 e 88 pela Alemanha Oriental. E teve a Annette Poetzig, campeã em 1980, também na prova feminina. Aqui a equipe de as competições de hóquei, o goleiro americano, no jogo Estados Unidos 0, Alemanha 0. Aliás, Estados Unidos 8, Alemanha 0. E aqui uma cena, né, um momento do jogo, os japoneses que perderam por 17-2 para a Tchecoslováquia. Mais alguns momentos aqui, né, do jogo Estados Unidos e Canadá, ali um encontrão entre os competidores, mais confronto entre eles. E abaixo, né, o jogo dos soviéticos contra a Tchecoslováquia, uma vitória por 7-5 dos soviéticos. E mais acima, o jogo de Finlândia e Alemanha. A Finlândia ganhou 2-1. Outro jogo aqui, também da Canadá contra a Alemanha, que o Canadá fazendo um gol diante da Alemanha. O terceiro gol contra a Alemanha, 4-2. E abaixo, mais gols da partida entre União Soviética. Aliás, deixa eu ver. Abaixo, a partida entre União Soviética e Canadá, vencido por 3-2 pelos soviéticos. Aqui os soviéticos, ó, fazendo gol aqui. E também
nessa foto ao lado, os soviéticos fazendo mais gols, né, e reafirmando o seu domínio no hóquei sobre o gelo. Os soviéticos que haviam perdido os Jogos de 1960 e haviam sido campeões em 1956. Aqui mais momentos, os soviéticos comemorando a vitória, né? 3-2 sobre os tchecos, e os competidores, né? Os capitães das equipes, Johansson da Suécia, medalha de prata, Mayorov da União Soviética, medalha de ouro, e o Tikal da República Tcheca, ou melhor, da Tchecoslováquia, com a medalha de bronze. Aqui uma prova de salto. E os três grandes campeões, né, dessa prova do salto, essa prova em rampa grande. O Thorolf Engen, da Noruega, que conquistou a medalha de ouro. E abaixo, os competidores. O Kankonen, Veikko Kankonen, da Finlândia, que foi campeão na rampa normal e ficou com a medalha de prata nessa rampa. O Brandit Saeg, também norueguês, que ficou com as duas medalhas de bronze. E o alemão Bukeló, que ficou na quarta colocação. Dieter Bukeló ficou na quarta colocação. Então, grandes resultados. Novamente o domínio da Noruega, com a medalha de ouro e a medalha de bronze. A Noruega obteve 4 medalhas e a Finlândia 2. Mais um momento aqui da prova. Aqui o alemão, né? Deixa eu ver se é ele mesmo. Aqui o Dieter Neudorf. Esse aqui é o Helmut Recknagel, que foi o campeão em 1960. Deixa eu ver o texto. Ó, na foto à direita, o Thorolf Engen, que foi o campeão com esse salto fenomenal do Thorolf Engen. Abaixo, o Veikko Kankonen, que foi campeão na outra prova. Aqui toda a pontuação dos competidores. Tudo aqui. E o Helmut Recknagel mesmo aqui, ó, da Alemanha, o campeão de 1960, que não conseguiu bons resultados. E o alemão Dieter Neudorf, que também não obteve medalha. E à direita, o Thorolf Engen, da Noruega, o campeão da rampa grande, medalhista de ouro. Veikko Kankonen, da Finlândia, o medalhista de prata, campeão na prova de 70 metros, né, na rampa normal. E o Torgeir Brandit Saeg, que foi o medalhista de bronze nas duas ocasiões. Alguns momentos aqui da pessoal da limpeza desses jogos de inverno. Aqui os dirigentes, né, fazendo cumprimentos e homenageando já a cidade de Grenoble, que venceu para ser sede dos Jogos de Inverno de 68. E aqui o centro de imprensa, né, a inauguração do centro de imprensa, já para
já para os Jogos de 68. Um transporte do pódio, né? Já desmontando a arena, depois dessa grande edição olímpica de Innsbruck. Innsbruck que terá um papel decisivo nos anos 70, que os Estados Unidos, Denver, desistiram dos Jogos de 76, e Innsbruck se ofereceu para sediar os Jogos, aproveitou as instalações de 1964, e com isso os Jogos puderam ser realizados. Os Estados Unidos deixaram o Comitê Olímpico Internacional na mão, né, nesses anos 70. Aqui já o Japão, vamos começar a falar dos Jogos de verão no Japão, aqui uma rua do comércio, em Tóquio, no Japão. Já as instalações, as delegações chegando, né, através da Lufthansa, né, chegando à capital japonesa. Aqui vários atletas da delegação alemã chegando para as competições. A cerimônia de abertura, aqui o estádio lotado, sediar esses fantásticos Jogos de 1964 em Tóquio. E o Yoshinori Sakai, né, que carregando aí a tocha olímpica, ele que nasceu no dia do bombardeio a Hiroshima. A delegação da Alemanha marchando em conjunto, a Alemanha, última vez competindo unificada. A partir de 1968, a Alemanha Ocidental e Oriental, cada uma seguiu seu caminho. O juramento olímpico proferido pelo Takashi Ono, ginasta, e a bandeira olímpica sendo carregada dentro do estádio. Aqui uma torre, né, ficou famosa, né, a torre do Parque Komazawa, uma japonesa, né, da época do Japão, uma popular. E aqui o imponente, né, estádio, imponente instalação das competições de natação, onde os Estados Unidos obtiveram 13 das 18 medalhas de ouro. As competições de atletismo, vê que não fala muito da cerimônia de abertura, já vai direto para o atletismo, que o salto com vara já melhorando, né, com colchão, antigamente era areia. E já a prova de 100 metros, que teve o domínio fácil do norte-americano Robert Hayes, dono de uma explosão muscular de uma força incrível. Aqui fazendo as filmagens, o Armin Hari, campeão em 1960, famoso pela sua largada explosiva. E aqui a grande final. Aqui a grande final. O Robert Hayes, medalha de ouro, o Figueroa de Cuba prata, e o Harry Jerome, do Canadá, medalhista de bronze. Aqui os resultados da prova e também uma lista dos campeões dos 100 metros desde 1896. Olha a foto, essa foto é histórica. A chegada da prova dos 100 metros, aqui o Robert Hayes, medalha de ouro, o Henrique Figueroa de Cuba, esse pequenininho aqui ficou com a medalha de prata, e o Harry Jerome, do Canadá, alcançou a medalha de bronze. 3 grandes personagens desses Jogos Olímpicos. O Jerome, em 1960, se machucou, era candidato ao pódio, mas se machucou. O Figueroa, em 68, obteve uma medalha no revezamento, medalha de prata. E o Robert Hayes ajudou os Estados Unidos a conquistar a medalha de ouro e o recorde mundial no revezamento 4x100, e depois tornou-se um famoso atleta do futebol americano. Com essa velocidade incrível, né? Não teria esporte mais propício, mais apropriado para que o Hayes ingressasse. Aqui uma foto da final dos 100 metros em 1960, né, que teve a vitória do Armin Hari da Alemanha. Né, quando eu passei os livros de 1960, mostrei aí os 3 norte-americanos, né, foram 2 finais, né, uma com os 3, uma parte os 3 norte-americanos e na outra os competidores do resto do mundo.
que teve a vitória, né, do Figueroa de Cuba, ficou em quarto lugar. Ficou em quarto lugar naquela final. O Redford, do Reino Unido, pegou a medalha de bronze na ocasião, e o David Syme, dos Estados Unidos, pegou a medalha de ouro e ainda caiu. Aqui a final dos 200 metros, teve a vitória do Henry Carr, dos Estados Unidos, a medalha de prata com Paul Drayton, também dos Estados Unidos, e o bronze, o trinitino Edwin Roberts. O Harry Jerome, do Canadá, alcançou a quarta colocação, ainda conseguiu passar esse outro norte-americano aqui, que ficou apenas na 7ª colocação, o Dick Stebbins. Grande resultado dos Estados Unidos. E o Lívio Berruti, campeão em 1960, amargou a 5ª colocação. Essa final fantástica, né? De 200 metros, nos Jogos de 1964. Que mais provas? O Lívio Berruti com a Wilma Rudolph, em 1960. Os dois venceram a prova de 200 metros. A Rudolph venceu os 100 metros do revezamento 4x100. Aqui as posições das largadas das provas. E a final dos 400 metros. Também outra grande disputa. Vitória do norte-americano, Michael Larrabee. Alcançou a medalha de ouro. A medalha de prata ficou com Wendell Motley, de Trinidade e Tobago. E o bronze foi para o Andrzej Badensky, da Polônia. Conquistou a medalha de bronze. Então, aproximando um pouco mais aqui os competidores. Aqui o Motley, número 613. O 709, o Larrabee. E aqui, chegando, virando para o lado, o polonês Andrzej Badensky. 3 países aí, com 3 dividiram entre si as 3 medalhas da prova masculina de 400 metros. Curioso que foi nesses jogos que a prova feminina dos 400 metros estreou nos Jogos Olímpicos. Aqui é o final da prova, o Larrabee, né, sendo cumprimentado pelo Ulis Williams, dos Estados Unidos. O britânico, o Rob Brightwell, desesperado com a quarta colocação, com a mão na cabeça. E o Wendell, não é o Wendell Motley, é outro trinitino, Edwin Skyner. Edwin Skyner aí, 614, ou é o Motley? Não, o Motley era o 13, ó. 614, lamentando aí seu último lugar na prova. Curiosa essa foto, parece que os outros competidores aqui relaxando após o esforço, eles parecem reverenciar o Michael Larrabee, dos Estados Unidos. Aqui um enfeite, colocando enfeite na cidade de Tóquio. E a prova de 800 metros. Vamos falar do grande Peter Snell. Vou ficando por aqui, Alexandre Carvalho, canal do YouTube Sovurs, os blogs Geografia Olímpica, Olitalk 2020 e também das comunidades no Facebook, Pesquisa Olímpica e Olitalk 2020. Espero que tenham gostado, obrigado e até o próximo vídeo.